E eu agradeço a presença de cada um de vocês. Eu passo a continuação do culto para o pastor. Deus abençoe. Pega o microfone, filho, para me ajudar na leitura. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos, mais uma terça-feira nós nos reunimos aqui para podermos aprendermos mais uma porção da palavra do Senhor. Eu sempre costumo dizer que este culto para mim é um dos cultos mais difíceis, porque é culto de ensinamento, né? E às vezes ensinamento ele leva a gente para uma área um pouco meio apertada, porém nesses ensinamentos dessas terça-feira que estamos falando a respeito de Neemias, né? Já é um ensinamento mais razoável, né, irmão? Acho que os irmãos têm percebido, né? Que o ensinamento é mais razoável, mas é riquíssimo em conhecimento para nossas vidas. Também, antes de darmos continuidade, que nós estamos falando sobre a história de Neemias, ou o livro de Neemias, a gente quer informar também para os irmãos que daqui para frente a gente vamos sempre fazer ou realizar seminários, né? Seminários sobre temas, alguns assuntos, e eu já quero incluir esse aqui, tá certo? Esse seminário de Neemias, falando a respeito da história de Neemias. Após concretizarmos este seminário, que seminário e estudos são temas abordados, a gente vamos falar também sobre os milagres de Jesus no livro de Marcos. Então, o próximo seminário nosso vai ser sobre o livro de Marcos. E nós estaremos, irmãos, no término de cada seminário que a gente vamos estabelecer, no último dia ou no último seminário, no último ensinamento do tema, nós vamos estar sempre realizando algo de confraternização com toda a igreja. Em algum momento a gente vamos fazer pipocas com refrigerante, bolos, essas coisas, cachorro quente, no término sempre do seminário da gente. E eu acredito que os irmãos vão crescer muito, não só na graça, mas no conhecimento. E também terá a entrega de cada seminário realizado aqui. A gente vamos entregar o certificado no final, tá certo? De todo o seminário que a gente vamos realizar. Inclusive esse vocês já vão estar recebendo no final desse seminário, falando a respeito do livro de Neemias. Então já grave na sua mente que o próximo seminário será sobre os milagres de Jesus no Evangelho de Marcos. Vamos falar sobre todos os milagres de Jesus no Evangelho de Marcos. É algo extraordinário. Eu estava hoje pensando sobre isto e junto com a minha esposa a gente decidimos estar fazendo este seminário para enriquecer a vida dos irmãos em conhecimento. Lembrando que os certificados só serão entregues para os adultos, tá, irmão? A gente não vamos entregar certificado para as crianças, vamos entregar o certificado somente para os adultos. Abra sua Bíblia, por favor. Os irmãos lembram, nós paramos no capítulo de número 4, não é isso? Do livro de Neemias. Porém, nós paramos em qual versículo? Versículo de número 2. Os irmãos sabem, sempre de costume, aí, irmãos, os irmãos sabem que sempre a gente, antes de darmos continuidade ao livro de Neemias, a gente sempre faz algumas perguntas, algumas perguntas para refrescar a nossa mente dentro daquilo que nós já ouvimos a respeito do livro de Neemias, que nós começamos no capítulo 1 e já adentramos ao capítulo de número 4. A primeira pergunta que eu quero fazer, e que todos que sabem me respondam: qual o significado do nome de Neemias? Jeová conforta. Jeová conforta. Muito bem. Outra pergunta que eu quero
fazer aos irmãos, e hoje eu estou com uma Bíblia diferente aqui, irmão, que a minha Bíblia que eu estudo com ela ficou lá em Belém, por isso que a minha esposa vai ter que me acompanhar bem nas leituras, que a tradução dessa muda algumas coisas, mas é a mesma coisa, tá bom? A segunda pergunta que eu quero fazer vai ser um pouco variada, para não ser em sequência da que fiz na terça-feira passada. Nos tempos bíblicos existia uma grande importância em uma cidade. E qual era a importância para uma cidade nos tempos bíblicos? A construção dos muros. A construção dos muros. A pergunta é: para que servia a construção dos muros para uma cidade? Oi? Para que servia? Proteger dos inimigos. Isso, trazia uma proteção para aquela cidade, para que os inimigos não tivessem acesso a ela. Ou seja, uma cidade antigamente nos tempos bíblicos, que ela não tinha muro, ela era uma cidade desprotegida. Em cima deste muro, auxiliar José, tinha um personagem. Em cima desse muro tinha um personagem, e que era trocado noturno. Existia um turno que um ficava, depois o outro entrava, e assim sucessivamente. Por isso que eu quero já trazer um conhecimento aqui para os irmãos, antes da pergunta, antes que eu perca esse raciocínio aqui. Eu falei que existe um instrumento, eu já quero responder, ia fazer, mas já quero responder, que se tocava, que esse personagem, eu vou fazer logo a pergunta: como era o nome desse personagem que ficava em cima do muro? Oi? Sentinela. Eles ficavam com um instrumento na mão. Como era o nome desse instrumento? Galo. Por quê? Porque na tradução bíblica, dentro do hebraico, era conhecido como galácio, que traduzido para a nossa linguagem portuguesa chama galo. Houve um fenômeno que aconteceu nos tempos de Jesus, quando Jesus disse para Pedro, disse assim para ele, que antes que o galo 3 vezes ele negaria. Os irmãos lembram que a gente falou sobre isso? Sim. A primeira verdade que eu quero lembrar aos irmãos é que nos tempos bíblicos, esse tipo de animal, o galo no sentido animal, ele não tinha acesso a entrar dentro da cidade. Eles não podiam entrar ali. Então, quando Jesus fala para Pedro que antes que o galo cante 3 vezes ele negaria, porque ali, irmão, pelo horário que Pedro negou, foi um período da troca de turno, que eu esqueci de falar esse ponto para os irmãos terça passada. Era a troca de turno. E quando se trocava o turno, também era necessário que se tocasse também o galo, o instrumento, que hoje é mais conhecido para comuns como berrante. Então, quando se tocava, havia troca de turno, porque o sentinela, ele tinha essa função, tanto para avisar sobre que o seu horário já tinha passado e que outro teria que entrar em seu lugar, como também tocava quando se tinha ameaças. Quando eles avistavam que aqui vinha ao seu encontro algum exército, alguns inimigos para tentar derrubar as portas, para tentar entrar dentro da cidade, eles tocavam o galácio, ou seja, conhecido como galo, para que houvesse um alerta e os soldados ali se colocassem em posição para guerrear. Está entendido até aqui? Diga amém. Agora vamos fazer outra pergunta para os irmãos. Neemias, ele ocupava uma função, porque, irmão, eu vou entregar um certificado para vocês. Você vai receber um certificado, tem que ter isso em mente. Vocês têm que ter pelo menos esse conhecimento, porque você tem um certificado de um seminário que você estuda e de repente alguém faz uma pergunta para você: o que é um sentinela? Não sei. Qual é a importância dos muros? Não sei. Qual o significado do nome de Neemias? Não sei. Então, ou seja, fica uma coisa muito desproporcional. Por isso que é bom a gente tentar gravar e aprender isso aqui. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Neemias, ele
ocupava uma função. Qual era a função que Neemias ocupava? A outra pergunta que eu quero fazer é o seguinte: ele era copeiro, e qual era a função do copeiro? Para quem não estava aqui e não ouviu sobre isso ainda, o copeiro ele tinha a função de se alimentar antes do rei. Ele tinha a função de beber antes do rei. Por exemplo, se fosse uma água, fosse o vinho, ele tinha que provar antes do rei. Por quê? Porque se aquela água, se aquele vinho, se aquele alimento tivesse envenenado, o copeiro morria em lugar do... Alguém queria ser copeiro? Ninguém queria, né, irmão? É uma função que era de honra, porque estava ao lado do rei, porém era uma função muito perigosa. Então, eu tenho visto que os irmãos têm decorado esses pontos. Tenho visto que os irmãos têm aprendido sobre esta importância do livro de Neemias. Eu não vou fazer outras perguntas para a gente ganhar tempo, mas eu quero concretizar fazendo só uma observação aqui. No capítulo 1 deu início o quê? Vamos, irmão. No capítulo 1 deu início o quê? E no capítulo 2? O andamento, o propósito. Oi? O projeto em andamento. No capítulo 3? E agora no capítulo 4? Reciclagem. Nós vamos falar da continuidade sobre a reciclagem. Alguém sabe me explicar? Qualquer um dos irmãos visitantes que nos visita também pode falar, ficar à vontade, se assim desejar. No sentido literal. Eu não vou nem usar agora a expressão bíblica, da qual também é literária, o que nós estamos falando aqui. Mas, no entender dos irmãos, o que é uma reciclagem? Já foi usado e fazer. Oi, a irmã Maria já falou, quem fala mais? Pegar algo que já foi utilizado e refazer novamente. Reciclagem é utilizar aquilo que já foi utilizado, que você olha e vê que dá para ser reutilizado ou restaurado. Isso se chama o quê? Reciclagem. Eu faço uma pergunta aqui para os irmãos. Será que você foi reciclado? Sim ou não? Eu fui. Porque deixa eu explicar uma coisa. Reciclagem é pegar aquilo que já foi utilizado ou restaurar aquilo que muitas das vezes ninguém queria mais. Isso é uma reciclagem. Então a pergunta é: quem me escolheria? Eu mesmo não me escolheria. Se você olhar para você, o teu passado, o que você viveu anteriormente de conhecer a Cristo, a vida que você vivia, a prática que você vivia, a pergunta que eu faço é: você se escolheria? Não. Eu mesmo, uma peça ruim que eu era, não que eu sou bom, porque é Deus, mas melhorei. É importante, não falo sobre esse detalhe. Mas eu não me escolheria, porque a tendência do ser humano é escolher aquilo que é bom. Agora Jesus fez diferente. Deus fez diferente. Ele olhou para nós no amassado do pecado. Ninguém dava nada. Olhava para você muitas das vezes. Para quem viveu nessa prática, no tráfico, para quem viveu em uma prática de prostituição, para quem viveu em mesas de bares, para quem tinha essa prática, que vivia isso, Deus olhou para você, mesmo naquela situação. Para o mundo tu era um lixo. Para o mundo e para muitos não valia nada. Ou você nunca ouviu ninguém dizer para você que tu não vale nada? Eu já ouvi tantas pessoas, da própria família minha mesmo, na época que eu vivia no mundo. E quando eu falo viver no mundo, tem gente que não entende. E vocês estão onde? Estão no planeta? Estão numa nave espacial? Quando eles falam que não estamos no mundo, estamos falando do mundo sistema. Porque existe 3 tipos de mundo. Quantos tipos de mundo? 3 tipos de mundo. Mundo globo, criação. Mundo homem, mente.
e mundo sistema, prática. Nós não vivemos nesse mundo sistema, que é a prática mundana. Muitos da minha família olhavam mesmo e diziam: isso aí não presta para nada, não vale nada, e vai morrer nessa situação. Era assim que muitos olhavam para mim. Mas Deus, Ele olhou com o seu olhar de misericórdia para mim, e olhou com o olhar de misericórdia para você, viu você ali, no olhar de muitos um lixo, no olhar de muitos algo que sem utilidade, no olhar de muitos algo sem valor. Ele olhou com o seu olhar de misericórdia e disse: eu vou reciclar. Mas para se fazer essa reciclagem, Jesus precisou fazer algo. O que foi que ele fez? Ele precisou se destituir de toda a glória que ele tinha. Veio a este mundo, morreu em morte de cruz e te comprou, te reciclou deste mundo de pecado pelo sangue dele derramado na cruz de Calvário. Irmão, quando eu começo a falar sobre isso, meu coração se alegra muito, porque eu não era merecedor. Nós não éramos merecedor disso, irmão. É por isso que a Bíblia fala sobre graça. Alguém sabe me dizer o significado de graça? Por quê? Porque nós não merecíamos essa graça que nos reciclou deste mundo de pecado. Nós não merecíamos. Aí Ele foi, nos reciclou e fez o que está escrito. Eu queria que alguém abrisse a Bíblia e lesse para mim, bem alto, o que está no Salmo de número 113. Leia a partir do verso 1. Salmo 113, verso de número 1. 113, verso a partir do 1. Por favor, quem achou, pode ler e leia bem alto. Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Continue. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre, desde o nascimento do sol até ao ocaso. Seja louvado o nome do Senhor. Sim. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Segurei, porque às vezes a gente fala sobre que a reciclagem, que todos nós somos reciclados por Deus. Aí alguém poderia fazer uma pergunta para você: tem base bíblica? Tem um texto bíblico que fala sobre isso, sobre uma reciclagem? Sobre que Deus nos reciclou deste mundo de pecado? Sim, continue lendo. Quem é como o Senhor, nosso Deus? Sim. Que habita nas alturas, o que se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Levanta o pobre do pó. Peraí, levanta de onde? O pobre do pó. O pobre do Pó. Irmão, você sabe o que é pó? Resto de alguma coisa, sim ou não? Continue. E do lixo levanta Lixo. o necessitado. Levanta o necessitado da onde? Do lixo. Ou seja, ele tira do... Lixo. Isso é o quê? Reciclagem. Reciclagem. Porque, biblicamente, e só entender, só um bom entendedor já identifica isso, que o mundo hoje, sistema, não globo, que a criação de Deus é perfeita, mas o mundo, sistema é um lixo. Porque o pecado faz isso, joga o ser humano dentro de um lixo, a ponto de olhar para si próprio e se ver um lixo, de coisas às vezes que fazem que não queriam fazer, de vidas que entram que não queriam entrar, e se olha para si e fala: eu sou um lixo. Mas Deus tem esse poder de pegar todo lixo, restaurar, dar um banho de misericórdia e colocar diante da sua presença para lhe servir. Continue lendo, filha, por favor. Para fazer-nos assentar com os príncipes. Sim. Sim, com os príncipes do seu povo. Isso aqui está falando, ele pega, recicla, levanta, dá um banho de misericórdia, transforma, muda a vida do ser humano e agora faz ele sentar entre os príncipes. Há momentos, irmãos, que nós olhamos para nós mesmos e dizemos: quem era eu e quem eu sou hoje?
O mundo aí fora tem um defeito gravíssimo de apontar o passado das pessoas. Olhar para o passado e dizer assim: fulano era isso. Claro, quando estava neste mundo de lixo, sistema, antes de ser reciclado, era isso. Mas depois de reciclado é outra coisa. Ele pega você, levanta e te faz assentar entre os príncipes. Isso fala de honra. Porque quem dá nome é Deus, irmãos. Quem levanta é Deus. Quem exalta o ser humano é Deus. Então, irmão, nós temos motivo de servir a Ele com alegria. Às vezes o mundo não entende o porquê que nós temos esse prazer de estarmos, se possível, todos os dias dentro da igreja. Todos os dias servindo a Deus. Porque eles não sabem o prazer que a gente temos. Eles ainda não receberam o que nós recebemos. O Espírito Santo ainda não habita dentro. Eles não têm esse tesouro dentro dele que motiva, que dá ânimo, que dá coragem, que levanta, que arranca nos momentos mais difíceis da vida as angústias de dentro de nós. Eles não têm ainda esse privilégio, porque o Espírito Santo só faz morada e habita na vida de um ser humano após a sua decisão. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Aí o apóstolo Paulo diz assim: e nós passamos a ser templo e morada do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Agora, meus irmãos, vamos dar continuidade aqui. Depois de explicar um pouco sobre a reciclagem, vamos continuar lendo a partir do versículo 1. Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Neemias, capítulo 4, e nós vamos agora dar continuidade, relendo a partir do 1, mesmo que já lemos terça passada. A tradução da minha Bíblia vai mudar um pouco, mas é a mesma sua aí. Quando Sambalate ouviu que construíamos o muro, ardeu e se indignou muito e ridicularizou os judeus. Não vou me segurar nesse versículo aqui, porque já falamos terça passada. Versículo 2: e falou na presença de seus irmãos e do exército e disse: que fazem estes fracos? Alguém lhes permite isso? Realmente oferecerão sacrifícios? Acabarão a obra? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Isso aqui foi um período em que Sambalate e Tobias tenta desmotivar o povo de Deus da reconstrução dos... Por que Sambalate e Tobias se preocupou tanto para que os muros não fossem reerguidos? Qual foi a preocupação de Sambalate e Tobias? Alguém sabe me dizer? Lembra do que falamos? Para que o povo não saísse da miséria. Porque o prazer de Sambalate e o prazer do inimigo é ver o crente, aquele que segue a Deus, na miséria da vida. Mas em Cristo nós não vivemos miséria. Nós passamos por prova, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nele nós temos vitória, porque nós não servimos a um Deus qualquer. Nós servimos a um Deus que é dono do ouro e da prata. Ele é tão poderoso que ele faz como quer. O ser humano aqui na terra, para ter poder, tem que ter dinheiro. O ser humano aqui na terra, para ter poder, tem que ter uma boa condição financeira. Não, a gente não precisa disso para ter poder, porque o poder já habita dentro de nós, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Quem diz amém por isso? Queridos, o versículo de número 3 diz assim: e Tobias, o amonita, que estava com ele, disse: ainda que construam, vindo uma raposa, o quê? O seu muro de pedra. Olha, irmãos, porque tem pessoas que é assim, que dá prazo para a gente. Mesmo que construa, mesmo que dê início, mesmo que dê
tem gente que tem o prazer de rir de você. Tem gente que se alimenta em querer rir de você, porque pensa que tu é qualquer pessoa, mas tu não é qualquer pessoa. Tu és filho de Deus, tu és filho do Senhor. Ele é teu pai, Ele te ama, Ele cuida de você. E para vergonha de muitos, vão ver você de vitória e abençoada e abençoado pelo Senhor, porque é Deus quem vai fazer. Isso é importante que eu cite aqui, porque zombaram, se passar uma raposa, cai. Eu vou usar uma linguagem figurativa, mesmo que estamos no literário, mas eu quero usar uma linguagem figurativa para aplicar na sua vida. O que é uma linguagem figurativa? Um exemplo, uma comparação que eu vou dar aqui. Tem pessoas que quando você se converte a Cristo, entrega a sua vida a Cristo, sabe o que faz? Só dou 3 meses. Só dou 1 mês para você voltar para a mesma vida que você vivia antes. Alguns dizem assim, tu não passa desse ano, vai voltar para a vida que vivia antes. Ou seja, são pessoas na função de Tobias. Vê teu muro erguido, vê que o Senhor fez uma reciclagem na tua vida, te colocou de pé, te levantou, removeu as impurezas da tua vida, ainda olha para ti e fala, não tem muito tempo não vai ficar muito tempo na igreja. Aí para vergonha deles e para vergonha do diabo, cada dia que se passa tu vai se fortalecendo na fé, cada dia que passa tu vai se enriquecendo do conhecimento, cada dia que passa tu vai tendo mais estrutura. É o mundo se curvando e tu caminhando de pé na presença de Deus, irmão. É as pessoas zombando de você, dizendo, essa aí não vai aguentar muita coisa não, isso é só balela, isso é só fingimento, está se escondendo debaixo da Bíblia, está se escondendo dentro da igreja. Não, irmão, primeiro que a Bíblia diz que o impuro não permanece na casa de Deus, ele tira, mas os crentes fiéis que estão alicerçados na palavra, eles têm um destino a ser seguido, e esse destino é o céu de glória. Eu quero abrir um parênteses aqui, irmão, porque eu sinto graça para falar isso. Tem pessoas que querem viver na lama, mas vão viver na presença de Deus. Tem pessoas que querem viver caindo, mas vai viver louvando a Deus, exaltando e glorificando o nome do Senhor. E sabe aonde tu vai parar? O teu destino final é o céu de glória que nos espera. Aleluia! O que tem de pessoas que queriam viver na lama não era brincadeira, irmão. Pessoas até o meu próprio sangue. Eu vou abrir outro parênteses aqui, indo já no texto novamente. Eu já citei isso aqui, vou citar novamente. O que teve de pessoas que já torceu contra essa igreja nesse lugar não é brincadeira, irmão. O que teve de pessoas que torceu para essas portas se fechar não é brincadeira. Mas quanto mais torcia, Deus abençoava. Quanto mais dizia as portas vai baixar, Jesus fazia milagre. Quanto mais dizia essa obra não vai prolongar, já vamos entrar para 6 anos. E vamos caminhando, porque o nosso destino é o céu de glória, não? Porque Jesus disse assim, quando Jesus citou essa palavra, ele não citou por acaso, quando ele disse assim, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja, é ele dizendo assim, pode lançar palavra de maldição, pode fazer macumbaria, feitiçaria, eu tenho a pena de quem vive nessa prática, porque contra a igreja, contra os filhos de Deus, contra a tua vida, nenhum mal adentrará a tua tenda, porque é uma proteção de Deus. Tem coisa melhor do que servir a Deus. Ninguém entende essa alegria que nós sentimos aqui. Só entende essa alegria quem tem o Espírito de Deus na vida, irmão. Só entende essa alegria quem tem o prazer de estar na presença de Deus. Que tem momento que, como o salmista Davi disse, o salmista Davi tinha tanto prazer que quando alguém chegava para ele e dizia, olha, hoje eu vou para a casa de Deus, aí o salmista Davi pega a sua harpa com alegria e escreve um salmo, alegrei-me quando me disseram. Ele não estava nem dizendo, eu estou indo, ele está dizendo, eu só ouvi alguém dizer assim, estou indo à casa de Deus. Aí ele pega a harpa e canta, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque é uma coisa diferente, irmão, esse lugar aqui é diferente de qualquer outro, esse momento aqui é diferente de qualquer outro. A nossa casa é uma coisa, o nosso trabalho é uma coisa, na sociedade é uma coisa, mas esse momento de culto aqui é algo muito espiritual. É onde
a nossa vida, a nossa parte espiritual se conecta 100% com Deus que é Espírito. Eu já citei aqui que o nosso corpo humano precisa da alimentação para estar de pé. O nosso corpo, o nosso espírito precisa da palavra para estar bem. Quando você vê alguém triste de espírito, não quer dizer que muitas das vezes a nossa alma sente angústia, porque Jesus disse: a minha alma está angustiada até a morte, porém é por um momento. Mas as pessoas vivem neste mundo aí fora em uma decadência, em uma angústia que vai lhe consumindo todos os dias, em uma vida tão terrível, irmão, uma vida sem sentido, e olha para um lado, olha para o outro, parece que a vida acabou, parece que não vai funcionar nada, fica em um desespero, e muitas das vezes o diabo pega esse momento, começa a botar vozes na mente: tira a tua vida, toma veneno, acaba com tudo, é a solução para a tua vida. Na presença de Deus é diferente. Quando as coisas se complicam, nós nos lembramos do que está na Bíblia: o choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Essa é a convicção que nós temos em Cristo Jesus, e que não estamos sós em nenhuma batalha da vida. Quando o projeto veio no coração de Neemias, ele sabia: eu não vou estar só. Ele disse: a mão dele está sobre mim. Neemias tinha convicção que a mão de Deus estava sobre ele. Oh, glória a Deus. Irmão, é tão lindo servir a Deus, é tão maravilhoso servir a Deus, que eu não consigo entender o quanto que tanta gente nesse mundo ainda perde essas oportunidades, perde esse tempo, irmão. Eu não entendo. Tem hora que eu consigo querer entender, mas eu não consigo entender quantas pessoas. Um exemplo: quando se trata de um evento evangélico, você pode ver, são minorias de pessoas que não são evangélicas que vêm ouvir a palavra. Mas quando se fala, vai ter um cantor fulano e tal, é um show fulano e tal, Wesley Safadão, raça negra, irmão, é multidão de gente, tudo se conduzir na perdição eterna. Mas aonde tem vida, aonde tem libertação para a alma, aonde tem mudança para a sua vida, as pessoas pensam 1000 vezes para ir. Você faz milhares de convites para a pessoa, um ano depois aceitar um. Eu não consigo entender, porque isso aqui é a melhor coisa na vida do ser humano. Isso aqui nos garante um passaporte carimbado para o céu, não tem outro caminho. É na presença de Deus. E outros se falam: não precisa de igreja. Quem disse para você que não precisa? Se não precisasse de igreja, Jesus não tinha estabelecido a igreja. Ele olha para Pedro e: Pedro, tu és pedra. Está falando pedra pequena. Mas ele vai dizer: agora sobre essa pedra, que sou eu, edificarei a minha igreja. Nós precisamos fazer parte de um corpo. Então Neemias sabia que a mão de Deus estava sobre ele. Vamos continuar a leitura, irmãos. Versículo de número 3, relendo. E Tobias, o amonita, que estava com eles, disse: ainda que construam vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Deixa eu entregar algo de Deus para alguém que está aqui, que precisa ouvir isso hoje. Não se entristeça com a zombaria que você está passando. Deixe que zombem. Amanhã eles vão ver o que Deus vai fazer com você. Deixa zombar. Porque às vezes você fica triste, porque às vezes as pessoas se zombam de você. O povo estava construindo um muro. Estava Tobias zombando do povo, porque pensava que aquele povo era um povo qualquer, assim como muitos pensam que os crentes é qualquer coisa, é um povinho qualquer. Você está enganado. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus, e a Bíblia diz que quem toca na menina dos olhos de Deus toca no próprio Deus. Há outro texto bíblico que Saulo de Tarso, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, pede carta para se encontrasse alguém que ele tratava como seita da igreja, matasse, prendesse.
Quando ele vai no caminho de Damasco, um resplendor de glória cerca ele. E sabe o que acontece ali? Ele cai em terra. E uma voz do céu brada e diz assim: Saulo, Saulo, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Saulo, Saulo, por que tu me... Mas ele estava perseguindo Jesus? Ele estava perseguindo quem? O povo de Deus, a igreja. Porque quem persegue a igreja persegue o próprio Deus. É por isso que tem pessoas entrando em ruínas na vida e não sabem. É por isso que tem pessoas que o dia dela, o dia dele está indo de pior a pior, porque está tocando onde não deve, está mexendo com crente, está humilhando crente, está falando mal de crente, as coisas estão se complicando e não sabe por quê. Porque está tocando no próprio Deus. Da glória a Deus. Tem ensinamento, irmão, que dá vontade de eu parar o ensinamento e começar a pregar da forma que a gente sempre prega. Mas vamos se conter aqui. Versículo 4. Escuta o nosso Deus. Está aí assim? Aí está ouve, né? Ouve nosso Deus. Aqui está, escuta o nosso Deus, que é a mesma coisa. Pois somos tão desprezados. Faze recair o opróbrio deles sobre as suas cabeças. Sabe o que está querendo dizer aqui o texto? Porque opróbrio, o que significa opróbrio? Quem sabe dizer opróbrio? Vergonha. Grava aí. É bom que você escreva aí para você não esquecer. Toda vez que você lê na Bíblia o nome opróbrio, está falando de vergonha. Aí o versículo de número 4, relendo, escuta ó nosso Deus. E o povo agora está clamando. Porque o povo estava vendo a zombaria que estava contra eles, quando eles estavam trabalhando em prol da obra de Deus. Eles zombavam dele, então eles agora vão clamar: escuta, ó nosso Deus. Pois somos tão desprezados, esse povo nos despreza. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Ainda que todos te desprezem, Deus nunca vai te desprezar. Ainda que todos virem as costas para você, Deus nunca vai virar as costas para você. Pastor Jailson, mas o meu esposo ele me despreza muito, mas o teu Deus nunca vai te desprezar. Pastor Jailson, mas a minha esposa não dá muita atenção, mas o Senhor nunca vai te desprezar. O profeta Isaías disse: ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de vós. Deus não esquece de você. Ah, mas tem alguém que me despreza. É tão lindo o desprezo. É. Mas todas as vezes que você for desprezada, todas as vezes que você for desprezado, se você estiver dentro de casa, abre tua porta. Se o seu quintal for aberto, abre a porta do quintal, sai para fora, olha para cima para o céu e fala: eu sei, Senhor, estão me desprezando, mas o Senhor nunca vai me desprezar. E você vai ver a alegria de Deus na tua alma e no teu espírito. Aí eles pedem para que Deus escute, pois somos tão desprezados. Fazem recair o opróbrio, ou seja, a vergonha deles sobre as suas cabeças, e fazem com que ele seja um despojo numa terra de cativeiro. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, eu quero ressaltar o que eu já falei. Tem gente que diz assim: Deus tarda, mas não. Está errado. Deus nem tarda e Ele nem falha, Ele chega na hora certa. Porque Deus, Ele sabe a hora certa, o momento certo de entrar naquilo que você está pedindo para Ele entrar. Ele sabe a hora certa de agir naquilo que você está pedindo para Ele agir. Ele sabe a hora certa de fazer aquilo que você tem pedido para Deus fazer. Sabe o que você pediu para Ele fazer. Tenha paciência, no momento certo Deus vai fazer. E vai ser alegria para a tua alma, porque tu não nasceu para viver em tristezas. Tu não nasceu para viver uma vida de derrota. Você tem dito na tua mente e no teu coração: parece que eu nasci para
para sofrer, parece que eu nasci para viver uma vida de tristeza. Não, Deus te fez para ser feliz e você vai ser feliz. Eu acho tão lindo quando Deus começa a falar conosco dessa forma. Que Deus tem suas formas de falar conosco. Versículo 5, leia aí, por favor, filho. E não cobras a sua iniquidade. Alguém sabe me dizer o que é iniquidade? Pecado. Isso, vamos lá? E não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Ele está dizendo aqui, em uma linguagem interpretativa, Senhor, tu não vê que eles estão irritando. Eles estão te irritando porque estão zombando da gente, estão zombando de ti. Na presença de todos nós aqui. Se tem uma coisa que Deus faz, se chama justiça. Eu vou repetir. Se tem uma coisa que Deus faz, se chama justiça. A justiça do homem é falha. A justiça do homem falha, mas a de Deus nunca vai falhar. No momento certo, você verá a mão de Deus trabalhar nesse negócio. Glória a Deus. Continue lendo, por favor, filho. Porém edificamos um muro, e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Irmãos, na tradução que eu estou aqui, diz assim: o povo trabalhava corajosamente. Aí está ânimo, porque é isso. Para se fazer a obra de Deus não pode se fazer de todo jeito. Tem que se fazer com coragem e tem que se fazer com ânimo. Porque a pior coisa que tem é alguém fazer a obra de todo jeito, como que por uma obrigação. A obra de Deus não é obrigação, a obra de Deus tem que fazer com coragem. Você lembra lá dos 300? Só restou 300, porque a ordem foi essa: que os covardes e medrosos voltem. Porque Deus conta com os corajosos. E fazer tudo o que você fizer em prol a obra de Deus, faça com ânimo, prazer, vontade de verdade. Porque tudo que a gente faz com ânimo, tudo que a gente faz com prazer, a gente faz bem feito. E outra, o nome de Jesus é glorificado. Seja o que você fizer, faça com ânimo, coragem e vontade. Amém, meus irmãos? Continue lendo, por favor, filho. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém. Segura aí. A inquietação de Sambalate e Tobias, porque primeiro, eles não queriam que o muro fosse construído, erguido, porque eles queriam que o povo vivesse em quê? Em miséria. Mas quando eles veem o crescimento, irmãos, olha, eu vou falar um negócio aqui agora. Se tu não der um glória a Deus, meia-noite eu vou embora de barateira. Porque Sambalate e Tobias não queria que o muro fosse reerguido. Mas o texto lido agora, quando o muro foi sendo reerguido, estava na metade, o crescimento do muro. Quando eles avistaram o crescimento, eles começaram a se agoniar. Sabe por quê, irmão? Porque tem gente que não quer ver o teu crescimento. Tem gente que torce para você não crescer. Tem gente que não quer viver bem, quer viver na migalha da vida. Mas Deus não te escolheu para viver migalha. Tu vai viver uma vida de abundância. Mas não tem alguém olhando e dizendo assim, que não vai, o muro vai cair, o negócio não vai funcionar, irmão. Deixa quem quiser criticar, a obra é de Deus, a tua vida. Você já teve isso para eu já?
Glória a Deus. Eu já tive o desprazer de pessoas se afastarem de mim depois do crescimento. Glória a Deus. Eu vivi, eu não vou citar nome, eu vivi dentro de um ministério que quando tinha pessoas que andavam muito comigo, ia para os montes orar, que às vezes eu gostava de ir orar no monte, porque assim, eu gosto de orar no monte, mas orar no monte e não vir orar na igreja não serve de nada. Porque tem gente que só quer orar no monte, mas não vem orar na igreja, não serve de nada. Tem que orar no monte, tem que orar em casa, tem que orar na igreja também. Agora é importante, eu subi ao monte. Quando eu pregava, aqueles amigos meus davam tanta glória, irmão. Quando eu terminava de pregar, pegava na minha mão, me abraçava e dizia: Jailson, que mensagem você pregou hoje, rapaz? Deus está te usando muito. Só que o tempo foi passando. De repente, Deus foi me elevando no ministério. Deus foi me colocando em posição de honra. E aqueles que tocavam no meu ombro me abraçavam e diziam: rapaz, que mensagem você pregou? Viraram as costas para mim. Porque nem todo mundo que está do teu lado às vezes está torcendo pelo teu crescimento. Nem todo mundo, muitas das vezes, que senta ao redor da tua mesa, come lá do teu cuscuzinho, da tua janta, do teu café da manhã, abre um sorriso bem largo, desse tamanho, que mostra até os buracos do dente onde está as cáries, mostra de tudo. Sorriso largo para o teu lado, e você fala: fulano é o meu melhor amigo, fulana é a minha melhor amiga. Mas quando te vê crescer, quando vê Deus abençoar a tua casa, quando vê Deus abençoar a tua família, você vai ver que vai ter um montão que vai sair de perto de você. E não se preocupe não, é porque tem pessoas que não podem desfrutar do que Deus vai fazer na tua vida mesmo não. Tem gente que Deus vai tirar do teu caminho mesmo porque é tropeço. São pessoas falsas, mentirosas, que vêm com mentira e com engano. Então Deus tira, Deus faz. E às vezes você não entende e fica triste. Cara, fulana era minha melhor amiga, fulana era meu melhor amigo, me deixou. É porque não pode participar do que Deus vai fazer na tua vida. E tem pessoas, irmão, que tem que sair mesmo de perto da gente, porque é umas cruz pesada. É uns enviados do capeta. Cheio de fingimento, irmão. Cheio de capa. Um Judas Iscariote. Ao lado de Jesus, sorrindo para ele, abraçando o mestre. Alguém oferece 30 moedas e diz: está vendido. Tem gente que é assim. Tem gente que ri para você, abraça você, diz que está com você, mas na primeira oportunidade que tiver de te vender, te vende. A primeira oportunidade que tiver de te jogar na lama, vai jogar. É por isso que eu digo para você: cumprimente todo mundo, abrace todo mundo, acolha todo mundo, mas tenha olho aqui, olho aqui, olho aqui, olho aqui, olho aqui. Tem que ter vigilância, irmão. Porque senão você pode ser decepcionado e decepcionada. Tem que ter vigilância. E põe tua confiança em Deus. Está na Bíblia. Eu não sei uma coisa que eu falo aqui, é só Bíblia. Salmo de número 125. Os que confiam no serão como o monte que não se abala, mas permanece. Confiança no Senhor, não tem como você ser decepcionado. Confie em Deus em todos os momentos da sua vida. Vamos continuar, filha, por favor. Vamos lá. E sucedeu que ouvindo Sanbalat e Tobias, os arábios e os amonitas e os ardotitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Sabe por que ele se preocupava com em algumas traduções está aí sobre as brechas? Eles viram, irmão, inquietou eles. Irmão, vou interpretar algo aqui, ó, estamos estudando glória. Mal.
Porque agora eles começaram a se inquietar. O muro sendo erguido. E outra inquietação, quando eles viram as brechas. Porque tem gente que quer que você seja uma pessoa exposta. Porque não vê mais brecha para enxergar a tua vida, porque tu fechou a brecha da boca. Então o que acontece? Ninguém mais sabe da tua vida, só que incomoda muita gente, irmão. Quer incomodar muita gente? Viva para você mesmo. E para Deus, só viva você mesmo, não tem brecha. Porque, irmão, uma das coisas que as pessoas querem é brecha. E, no sentido interpretativo, brechas é aquele que muitas das vezes você fica contando para as pessoas, que não é para você contar, porque você confia, e amanhã vão te colocar na Globo lixo. Na primeira oportunidade que tiver, vai divulgar tudo para você, vai divulgar para o povo, toda a tua vida, toda a tua intimidade. A primeira coisa, irmão, Jesus falou um negócio comigo aqui, eu vou orientar isso aqui. Irmãos, seja para crente e não crentes, isso serve para todo mundo que eu vou falar aqui agora. A tua vida dentro de casa é sua e da sua família. Não fique expondo sua vida dentro de casa na rua. Não faça isso. Viva a sua vida, independente do que você enfrente dentro de casa. Não vai expor para fora, para a rua, o que você vive com seu esposo, o que você vive com a sua esposa, o que você... Não faça isso. Isso só vai piorar mais as coisas e vai complicar a tua vida. Conta para Deus, conta para aquele que pode resolver e mudar a situação que você está vivendo dentro de casa. Tenha cuidado. Tem que ter sabedoria, porque às vezes tem pessoas que se reúnem, tem o maior prazer. Quando é mulher, eles se reúnem 10, 15. Meu marido é assim. Ó, o bicho é tão lindo. Eu sou na mão, como o bom cuidado amassou. E você casou por quê? Aí, como o bom cuidado amassou, ele continua comendo. Tá lá com cara. Não sai do diabo. Aí eu não entendo. Aí se reúne. Aí não, mete palma, aí fala com o marido, fala com o marido isso. Aí, e muitas das vezes, irmão, até de costumes, irmão, porque, ó, lar, família é intimidade. Aprenda isso. Lá, família é intimidade. Você não pode estar levando sua intimidade de casa para a rua. Você acredita que tem pessoas sem caráter? Isso aqui que eu estou falando, irmão, agora é só para conhecimento dos irmãos. Tem pessoas sem caráter, irmãos. Você acredita? E tem pessoas que, às vezes, se reúnem com os amigos, vai contar a sua intimidade com a sua esposa. Cabra safado, irmão. Quem já viu a pessoa levar a sua intimidade de dentro de casa para estar contando fora? Ou muitas das vezes, comigo, as mulheres se reúnem comigo, esse negócio é quente, mas, irmão, se está quente, graças a Deus que continue quente, mas lá dentro da tua casa, lá dentro, para você e seu marido. Esse negócio de trazer para fora, está expondo a sua intimidade, irmão, para os outros. Isso é a pessoa sem caráter, irmão. Não se pode fazer isso. O sangue de Cristo tem poder. A minha intimidade com a minha esposa é minha e dela. Pode sair para fora. Tem que fechar as brechas. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém. Quando eles viram o muro se erguendo, eles já começaram a maquinar. Peraí, o muro está se erguendo, não era para se erguer. Eles agora vão se tornar a nação forte, porque uma cidade sem muro era desprotegida, fraco, mas com o muro erguido era uma nação forte. Eles estão fortalecidos. Então vamos fazer o quê? Vamos preparar um exército aí, vamos guerrear contra eles para tentar acabar com eles, porque eles não podem continuar crescendo. Mas eu tenho uma notícia, irmão: aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. Os inimigos podem até se juntar, pode até maquinar, fazer grupinhos, se arrumar aquele grupinho ali, nós vai destruir, nós vai acabar. E não vou abrir um parênteses ali.
certamente só está de pé porque tu ora. Porque você não tem noção das investidas do diabo para acabar com o teu casamento. Todos os dias. Às vezes passa até loucura na cabeça do teu esposo. Assim diz o Senhor para mim aqui. Passa até loucura na cabeça, mas tu estás em oração pelo teu lar. E o Espírito Santo faz com que aquele pensamento contrário saia da mente dele e ele reconheça você como a mulher dele. Vamos lá, filha. Ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles. Enquanto o exército inimigo estava lutando, isso é mal contado também no filme, lutando, se organizando para guerrear contra o povo de Deus, que o intuito era fazer com que eles parassem a obra. Você já percebeu que todas as vezes que você impõe algo diante de Deus, sempre aparecem guerras? Vou abrir para vou interpretar melhor. Quando você diz assim, a partir de hoje eu vou fazer assim, em prol da obra de Deus, aparece um monte de coisa para te desmotivar, para parar você, para querer que você recue, para querer que você desista. Mas a pergunta é, qual é o teu propósito? Se você está na guerra, se o propósito é de Deus no teu coração, não tem Tobias. Enquanto falasse, diga aí, não tem Tobias, não tem Sambalate e não tem inimigos nenhum que possa atrapalhar o projeto que Deus colocou no teu coração. A não ser que você dê a oportunidade para que destrua o projeto que Deus colocou no seu coração. Mas se você continuar firme, resistindo a Sambalate e Tobias, você vai viver o que ninguém nunca viveu. Porque Deus é fiel e vela pela sua palavra. Diga amém. Continue lendo, por favor, filho. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Os irmãos entendem que a preocupação era para a obra? Irmãos, porque a preocupação do inimigo não é outra, a não ser parar você. Porque ele quer parar você. Irmão, tem gente que se incomoda até na hora do vir pro culto. Vai de novo para a igreja. Bora lá, leva uma rede, uma cama, uma esteira. Faz uma cama na igreja. Porque nem vem, nem faz a obra, nem quer fazer a obra e não quer que você faça. Mas a salvação ela é individual, cada um sabe o que quer para a sua vida. A salvação enquanto o homem tem vida. Esse negócio depois que morreu, faz uma oração por fulano para Deus colocar num bonzinho lugar. Não existe isso não, filho. Não existe isso não. Você tem que fazer sua salvação com vida. Lá em Hebreus diz assim: depois da morte segue-se o juízo, e o juiz de Deus é misericórdia. Então tem pessoas que vão lutar para querer fazer você parar no projeto, se reunir com pessoas até para tentar desmotivar você. Mas continue com a ferramenta que Deus te deu na mão, fazendo a obra com sinceridade. E o povo não parou não. Era um exército vindo para guerrear. E sabe o que eles fizeram? Deixa eu usar uma simbologia aqui. Que pena que o meu machado está lá atrás. Vou pegar ele na boca. Mas eu vou pegar. Tem que fazer uma simbologia para os irmãos entenderem. Meu Deus. Aqui achei. Pronto.
Olha para cá. Só que é pequeno, né? Tem que ser um negócio maior. Os inimigos vinham para tentar fazer eles pararem, desistirem do projeto. Sabe o que aconteceu? Com essa mão, eles estavam trabalhando. E com essa, a espada na mão. Era assim, trabalhando e ó, vigiando. Sabe o que significa isso? É você na presença de Deus, mas vigiando. É você servindo a Deus, mas a vigilância. Vigiando em todos os momentos da sua vida. Todos os momentos. Está na obra, está fazendo a obra, está trabalhando, mas vigiando. Porque Jesus disse assim: vigiai e orai, para que não caias. Por que se cai em tentação? Porque falta da vigilância e da oração. É impossível que alguém que vigia e ora caia em tentação. Quem vive em vigilância e oração é livre de muita coisa. Mas quem não vive em vigilância e nem oração cai em muitas ciladas e tentação do diabo. Por isso que eu estou falando. A Bíblia é quem diz. Jesus disse, olhou para os discípulos e disse: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Aí ele vai dizer, sabe por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quem te conduz ao pecado, ao erro, não é o teu espírito, é o teu corpo, é os prazeres que o corpo quer se alimentar. E que em Cristo Jesus, na presença dele, você vai dizer como o apóstolo Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E aonde Cristo vive, irmão, nós temos controle e equilíbrio para vencer os prazeres e as paixões carnais. É isso, irmãos. Continue lendo, minha noiva. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares virão contra nós. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos. Porque ele sabia que as nações iriam se reunir para guerrear contra o povo, para fazer com que a obra pare, para fazer com que o muro não fosse concretizado, as portas não fossem colocadas no lugar. Porque para fazer o bem não se reuniu ninguém, a não ser o próprio povo de Deus. Mas para fazer o mal vem gente de onde você nem conhece. Para fazer o mal tem pessoas que se prontificam. Ei, conte comigo, me coloca na lista e eu sou o primeiro. Bota o armamento mais pesado da minha mão. Mas para fazer o bem se conta nos dedos. Então eles sabiam que vinham pessoas de todo canto. Aí eles agora vão organizar a proteção. Trabalhar, mas vigilante a proteção. Começou a botar cada um em certos setores, para que os inimigos não adentrassem e também não atrapalhassem a obra. Você está em qual versículo agora? 13. Oi? Versículo 13. Continue. Fala no microfone aí. Então pus os guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos. Também pus o povo de acordo com suas famílias, com suas espadas, com suas lanças e com seus arcos. Preparo, porque crente, irmão, tem que estar preparado para a guerra. Crente tem que estar preparado para a batalha. E aqui a gente não usa, irmão, no sentido literal, espadas. Não. As nossas armas é espiritual. O crente tem que estar preparado no jejum. O crente tem que estar preparado na oração. O crente tem que estar preparado na palavra. Não brinque com as coisas espirituais. Nós temos que estar preparados, irmãos. Tem pessoas que não fazem o jejum, comem que nem bicho. É uma fome infeliz, irmão. Não aguenta passar 1 hora sem comer. Quanto mais come, quer. Eu não aguento passar 1 hora sem comer. Irmão, nós temos que se preparar espiritualmente.
Tem que estar preparado em todas as áreas, porque a nossa guerra não é física. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra todas as potestades. A nossa guerra ela é espiritual. Continue, por favor. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais. Tem que ter alguém de coragem. Eu já falei aqui, irmão, pessoas positivas. Tem que ter alguém que, mesmo que veja a batalha, a guerra que está sendo travada, mas tem que ter alguém de coragem para dizer assim: não temas. Essa palavra não temas é tão forte. Jesus usou muito isso. Quando os discípulos estavam ali amedrontados com a tempestade, o barco quase indo a pique, Jesus chega: por que temeis, homens de pequena fé? Jesus usou tanto essa expressão não temas, porque essa expressão não temas é algo de confiança. Quem tem confiança em Deus sabe, irmão, que Deus não vai te deixar só em nenhum momento da vida. Independente se hoje você vive um momento favorável ou não, se você vive um momento de vitória ou não, porque Deus, Ele não é um amigo qualquer que só está contigo quando você está bem, ou quando tua conta bancária está gorda, ou quando você tem algo para oferecer para Ele ou para ela. Não, Deus, Ele é diferente. Ele é um amigo presente. Se você está no deserto, Ele está com você. Se você está no vale, Ele está com você. Se você está no meio da tempestade, Ele está com você. Se você está doente, Ele está com você. Se está com saúde, Ele está com você. Se está faltando um pouco, Ele vem e te alimenta, porque Ele está com você e Ele é em você pelo Espírito Santo. Continue lendo, filha, por favor. Não os temais. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor e pelejai pelo vosso... Ele está dizendo: não tenha medo. Não se esqueça que o Deus que nós servimos, Ele é maior. Não esqueça, pode vir a quantidade de povos que vêm contra vocês. Era isso que ele estava querendo dizer. Não tenha medo. Deus é conosco. E se você tem Ele, você tem tudo. Quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus não tem nada. E não é ter Deus de boca para fora, que todo mundo diz que tem. Mas a pergunta é: será que tem mesmo? Você pode crer nele, mas ter é outra coisa. Para ter, você precisa receber. Esse celular estar aqui em minhas mãos, se eu entrego para a mão de Kianza, ela vai receber. Aí ela pode dizer que tem. Os irmãos entenderam a diferença? Então ele estava motivando o povo, estava dizendo para ele: Deus é conosco. Você pode repetir isso? Deus. Filha, você parou em qual versículo? 14. Marque aí, vamos dar continuidade terça-feira que vem e vamos terminar o capítulo 4, se assim Deus permitir, terça-feira que vem. E algum irmão está com oportunidade aí agora para falar alguma coisa aqui bem rápida. Pode colocar o microfone aqui, filha. Eu só quero ouvir 3 pessoas. Vocês têm 15 minutos. Só da igreja com a paz do Senhor. Eu aprendi que se a gente fazer a obra com prazer, tudo fica perfeito. E foi isso que eu aprendi. Só mais 2 pessoas para encerrar. Vou ficar até de pé. Vou ficar de pé já, irmão. Só mais 2 pessoas querendo ir ao que a gente encerra. Só da igreja com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Eu aprendi que nós temos que estar vigiando, mesmo trabalhando, mas tem que estar vigiando. E agradeço a oportunidade. Amém.
Amém. Verdade. Só mais uma pessoa vai encerrar. Só os irmãos com a paz do Senhor. O que eu aprendi hoje, né, é que a gente sempre, principalmente para a obra de Deus, seja ela aqui, ou posso citar assim, né, Belém, onde for que a gente seja chamado, a gente sempre temos de estar pronto para ir, jamais, nunca dizer não, porque quando se a gente abre a boca para dizer não, a gente está dizendo não, vamos dizer assim, para o pastor, a gente está dizendo não para Deus. E aquilo que a gente vê, que se for para sair da boca da gente, que não agrade a Deus, né, é melhor nem dizer. Por isso que eu sempre digo, eu vivo, não quero ser melhor do que ninguém, nós todos somos iguais, mas eu vivo pronto para qualquer momento que seja para a obra de Deus, eu sempre digo que sim. Já vai essa vontade de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Que bênção, né, irmão? Deus abençoe a todos de forma especial. Terça-feira daremos continuidade. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Eu tenho que decorar o nome das meninas. Eu sei, é Rose Cleide, Kate, Kessia, é Rose aqui, né? Rose Kate, Deus abençoe você. Saíres, acertei. Estou formado. Deus abençoe vocês de forma especial pela presença, né? Claudinha de casa, Cicinha, tudo de casa já o pessoal. Deus abençoe, ou seja, Rose também, Kessia, são tudo de casa vocês, né? Que Deus abençoe. A gente apresenta assim só por costume mesmo, né? Mas vocês são tudo de casa e que Deus recompense vocês de forma especial. Irmãos, amanhã não haverá culto, tá? Quinta-feira nós temos a nossa Santa Ceia, quinta-feira. E não falta, estejam aqui todos vocês, todos são convidados para estar aqui na nossa Santa Ceia, quinta-feira, para a glória de Deus. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos por esse culto de ensinamento realizado da noite desse dia. Leve paz e segurança a cada um dos seus filhos aos seus lares, guarda, livre e protege. Continue abençoando esta igreja, abençoando teus filhos, esse bairro, os moradores desse lugar, nossos amigos, visitantes desta noite. Abençoe a todos, recompensa, Senhor, de forma especial. Continue abençoando, Senhor. Nós pedimos a tua bênção hoje e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e sempre. A igreja diz amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão, cumprimente nossos visitantes. Pensou no vestido.